Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Bom, queria agradecer primeiramente, em nome da DTEC de todo mundo, doutor Carlos, a sua, presença aqui hoje no nosso Web Hour semanal, Hoje com um tema inédito, falando aí de tratamentos com propulsores mandibulares. Obrigada mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí, muito honrado estar aqui dividindo esse tempo com vocês aí. Obrigada. Satisfação. Obrigada. Se quiser compartilhar a tela aí, fica à vontade. Só lembrando, pessoal, podem deixar as perguntas durante a aula aqui embaixo. Eu vou parando o Dr. Carlos para para ele ir conversando com vocês aqui, tá bom? Claro, fique à vontade aí. Estamos bem tranquilos aí. Se quiserem interromper a Isso, qualquer momento, sem nenhum problema, estamos aí. perfeito. Já Aí para compartilhou. conversar, Isso, é um bate-papo, uma troca aqui. trocar uma ideia aí, enquanto eu vou mostrando aqui um pouquinho da nossa experiência com os propulsores mandibulares com alinhadores. Perfeito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto Tavares, sou mestre e doutor em ortodontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de ortodontia já faz muitos anos, já perdi as contas. Sou diplomado e ex-presidente do Board Brasileiro de Ortodontia, membro da Academia Gaúcha de Odontologia e temos a clínica privada em Porto Alegre. Nós somos três sócios aqui, a doutora Juliana Barata, que é odontopediatra, eu e a doutora Bárbara Tavares, que também é ortodontista. E aqui na foto com alguma dos membros das nossas colaboradoras. Então, o nosso assunto hoje são os propulsores mandibulares com alinhadores, né? E o primeiro desenho de propulsor mandibular com alinhadores que existiu foi justamente o da Angel, o A6, que foi lançado em 2015. Obviamente, a Angel chegou ao Brasil somente em 2024, né? Então, mas desde 2015 já estava lá na China sendo usado esses propulsores mandibulares da Angel aí. E esse desenho, esse design dos propulsores mandibulares da Angel, obviamente, foram inspirados no aparelho Twin Block. O Twin Block é um aparelho removível que existe há muitos anos, é um aparelho muito antigo, que tem justamente essa finalidade, né, de fazer uma propulsão mandibular com um bom controle vertical. Então, claramente, o Angel A6 foi inspirado no Twin Block. E depois, em 2017, a Invisalign lança o seu Mandibular Advancement, o MA da Align. Tem um desenho completamente diferente, né, por motivos óbvios. São essas asas que projetam a mandíbula para frente. Então, o objetivo, né, o funcionamento de todo o propulsor mandibular, como o nome já diz, é manter a mandíbula numa projeção, numa posição mais projetada, estimulando o crescimento dos côndilos e também um crescimento dentoalveolar nessa mandíbula, e obviamente isso também tem um efeito na maxila, né? Por ser ancoragem recíproca. Então, em relação às indicações para o tratamento com propulsores mandibulares com alinhadores, nós vamos ver em relação à idade, ao padrão facial, cefalometria, o exame intraoral e os requisitos do paciente. Então, em primeiro lugar, em relação à idade, o ideal é que os propulsores sejam utilizados durante o surto de crescimento da puberdade, que é exatamente nessa faixa aqui que a gente está vendo aqui nesse gráfico, em amarelo, baseado numa radiografia de mão e punho, né? Onde nós temos todos aqueles episódios de calcificação que ocorrem no punho da criança, e o ideal é que a gente pegue justamente essa fase do surto de crescimento da puberdade.
onde a gente vai ter os melhores resultados com os propulsores mandibulares, seja com os alinhadores, seja qualquer tipo de propulsor mandibular. Em relação ao padrão facial, é interessante, né? A indicação é que o paciente tenha um ângulo nasolabial normal ou ligeiramente diminuído. O sulco mentolabial profundo com o lábio inferior invertido é muito comum, em função dessa deficiência anteroposterior da mandíbula. O padrão facial de classe 2 com retrusão mandibular. E um teste interessante que a gente pode fazer para verificar se a indicação por propulsor mandibular é precisa é ver se o perfil do paciente melhora quando ele protrai a mandíbula, né? A gente simplesmente pede, por exemplo, para o paciente colocar a mandíbula numa relação de topo a topo dos incisivos. Ó, é exatamente o que nós estamos vendo nessas fotografias de perfil dessa menina. Ela está na máxima intercuspidação habitual, na fotografia da esquerda, e na fotografia da direita ela está projetando a mandíbula. Então nós estamos vendo como há uma melhora nesse perfil, consequentemente é um caso bem indicado para o uso dos propulsores mandibulares, além de todos os outros aspectos que eu já mencionei aqui. Em relação aos dados cefalométricos, o paciente tem que ser uma classe 2 esqueletal com retrusão mandibular. E essa mandíbula, ela deve ter uma morfologia praticamente normal, com a dimensão vertical normal ou levemente diminuída. Em relação aos incisivos, eles devem estar verticais ou levemente inclinados lingualmente ou vestibularmente. Então, por exemplo, esse é um caso típico, né? O paciente tem uma mandíbula, um formato normal, né? O padrão vertical dele é levemente diminuído, né? Só que ele é praticamente um micrognata, né? A mandíbula é muito pequena, mas tem o formato normal, né? Posição do incisivo inferior está ok, né? Tá numa posição boa, e o incisivo superior está levemente reto inclinado, que é uma condição bastante comum e adequada para a utilização dos propulsores mandibulares. Em relação ao exame intraoral, interferências oclusais podem estar presentes. Mordida cruzada de apenas um dente, dentes mal posicionados e, muito frequentemente, quando a deficiência anteroposterior da mandíbula é severa, nós vamos nos deparar com mordida cruzada vestibular, né? A mordida em Brode. Normalmente nós temos postura de lábio e língua incorreta e incompetência muscular, onde o lábio inferior está posicionado atrás dos incisivos superiores. Novamente aqui um exemplo, né? Em função da mandíbula ser tão retrusiva, tão deficiente, nós temos uma situação de mordida em brode dos dentes descidos, como a gente está vendo nesse modelo digital. E na fotografia da direita, nós vemos a paciente em classe 2, uma clara interposição de língua e interposição do lábio entre os incisivos inferiores e superiores. Em relação aos requisitos, né, do paciente, propriamente dito, qual a desvantagem? Nós, obviamente, estamos trabalhando com um aparelho removível. Então, para que a gente tenha resultados excelentes com esse tipo de aparelho, é a cooperação do paciente, né? Não tem jeito. O paciente tem que usar 20 horas por dia, tem que estar o dia inteiro com os aparelhos na boca, tem que aderir bem ao tratamento, senão nós temos o mesmo problema que nós temos com qualquer aparelho removível. Então, a adesão do paciente é fundamental. Em relação ao tratamento da classe 2, deficiência anteroposterior de mandíbula, com os propulsores mandibulares com alinhadores,
Nós dividimos esse tratamento em duas fases. A primeira fase nós denominamos de fase ortopédica ou ortopedia, e a fase 2 é a fase corretiva. Tá? Então, basicamente, na fase ortopédica, nós vamos corrigir essa classe 2, e a fase corretiva, nós vamos estar lidando basicamente com uma classe 1. Né? Eventualmente, nós podemos ter a necessidade de uma fase pré-ortopédica, em função do nivelamento da curva de Spee. Quando o componente vertical é muito acentuado, nós necessitamos fazer um nivelamento prévio antes de fazer o avanço mandibular. Então, a fase 1, a ortopédica, eventualmente pode ser necessário uma fase pré-ortopédica para esse nivelamento da curva de Spee, e depois o avanço mandibular, e concomitantemente nós fazemos alteração da forma dos arcos para formas mais adequadas. E já podemos iniciar o alinhamento e nivelamento na medida do possível. Importante nessa fase ortopédica, nós estamos constantemente checando a relação cêntrica em relação à máxima intercuspidação habitual. Mas mais para frente eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão aí. E depois a fase 2, que é a fase corretiva, nós já teremos uma classe 1 de molares bem estabelecida, e aí faremos o alinhamento, nivelamento definitivo, estabelecer os contatos oclusais e estabilizar, perdão, o avanço mandibular. A fase ortopédica, então, no sentido transverso, expansão do arco superior conforme a necessidade. No sentido vertical, nivelar a curva de Spee, eliminando as interferências oclusais para que a gente possa fazer o avanço mandibular de uma maneira mais previsível. Né? Pacientes com ângulo plano mandibular alto, nós vamos planejar a intrusão de molares. Em relação ao ângulo do plano mandibular baixo ou normal, nós planejamos a intrusão dos dentes anteriores e extrusão de molares. No sentido sagital, na fase ortopédica, o nosso objetivo é a obtenção de superclasse 1 de molares, né? Uma sobrecorreção. E ainda, em relação aos attachments na fase ortopédica, attachments de retenção, inclusive por lingual dos molares, para aumentar a retenção desses alinhadores nesse momento da fase ortopédica de avanço mandibular. E Em aí, relação ao doutora, estagiamento, a vantagem, né, do A6, que é na oclusal, e aí a gente pode, né, colocar os attachments ali tanto na vestibular quanto na lingual, né? exatamente, já vou mostrar aqui. O Uhum. A6 nos permite colocar attachments tanto na vestibular como na lingual. Tá? Bom, vou mostrar um exemplo aqui. Em relação ao estagiamento, de 30 a 50 estágios de avanço mandibular, gradual, dependendo da severidade da retrusão mandibular. Se é uma retrusão menor, nós vamos usar 30 estágios, mas podemos fazer um avanço mandibular num estágio só. Se é um avanço mandibular maior, vai ser necessário fazer pelo menos 2 etapas de avanço mandibular. Tá aqui os attachments, né, do A6, tanto por vestibular como por lingual, que a gente aí promove uma boa retenção desses alinhadores nessa fase ortopédica. Inclusive, ajuda para a correção de giroversões premolares, etc. e tal, que a gente já pode iniciar nessa fase ortopédica. E a fase 2, a fase corretiva, então aí nós vamos ter, no sentido transverso, a expansão do arco superior conforme necessário, o alinhamento final, no sentido vertical, nivelamento,
estabelecer boa intercuspidação. No sentido sagital, estabelecer relação de classe 1 de caninos. E aí nós normalmente vamos usar elástico de classe 2, que é muito frequente a gente na fase ortopédica, a gente atinge a super classe 1 de molares, mas os caninos eventualmente não estão numa classe 1 de caninos ainda bem intercuspidado. Mas isso é assim mesmo. E aí nós fazemos a fase ortodôntica, onde a gente vai usar elásticos classe 2 e retrair os caninos para uma relação de classe 1. Em relação aos attachments, como eu falei, aí nós estamos na fase ortodôntica tratando uma classe 1, né? Então, os attachments conforme a necessidade de giroversões, extrusão, botões e ganchos para elásticos classe 2, né? Em relação ao estagiamento, e aqui é uma preferência bem particular nossa, né? Nós só vamos distalizar os caninos após a completa distalização dos premolares, né? Então, a gente faz um estagiamento um pouquinho distinto, não é um estagiamento 100 nem um 30. A gente distaliza molares, distaliza os premolares, só depois distaliza os dentes anteriores. E acho que nós consideramos que tem mais previsibilidade essa situação, seja no tratamento com o avanço mandibular, seja numa classe 2 tratada com distalização de molares e elásticos classe 2. Vamos ver um exemplo clínico, né? Esse menino com 12 anos, ele tem uma leve retrusão mandibular, uma linha de sorriso ok. Ele é uma classe 2 completa, embora na fotografia aqui pareça que não seja, né? Mas ele é. Uma sobremordida de quase 100%. Tá? Então, um caso um pouco mais difícil de fazer o avanço mandibular, nós vamos necessitar de uma fase pré-ortopédica. Vejam que ele tem diastemos, né? Tem espaços na arcada inferior. Esse é um dado interessante para a gente compreender o final desse tratamento. Aqui os modelos digitais, onde a gente vê a classe 2 completa, do lado esquerdo principalmente, a classe 2 bem estabelecida, e os diastemas na arcada inferior. Em relação à forma de arco dele, forma de arcos muito boas, esse paciente sem necessidade de nenhum tipo de expansão nas arcadas. Observamos um incisivo inferior bem posicionado no centro da sínfise e os incisivos superiores retroinclinados, né? Então, no momento que a gente colocar esse incisivo superior numa posição adequada, nós vamos criar um overjet grande que vai ser utilizado para o avanço mandibular. E claro que há necessidade de intrusão desses dentes inferiores, nivelamento dessa curva de Spee inferior. Aqui a radiografia panorâmica desse paciente, já com terceiros molares se formando. Ele está exatamente no ponto de crescimento, no pico de crescimento do surto da puberdade, que é exatamente o momento mais adequado para a utilização de propulsores mandibulares. As vértebras cervicais nos confirmam esse achado da radiografia de mão e punho. Ele está realmente no pico do surto de crescimento. Então, está aqui o planejamento virtual desse paciente, onde foi realizada uma fase pré-ortopédica, onde gastamos quase 20 estágios para nivelar esse caso aí, e depois entramos com a propulsão mandibular por mais 30 estágios, completando, minto, mais 40 estágios, totalizando 59. Então foram 19 de tratamento pré-ortopédico e depois mais 30 de avanço mandibular. O nosso protocolo para
essa fase pré-ortopédica ou a fase ortodôntica, é trocas dos alinhadores a cada 10 dias. E na fase ortopédica, nós procuramos trocar os alinhadores a cada 7 dias. Então, aqui é uma visão frontal desse mesmo caso, mostrando aí o nivelamento, né, da curva de Speer, pré-fase ortopédica, pré-avanço mandibular, e aqui a fase de avanço mandibular. Doutor Carlos, Oi, com a Índio a gente recebe duplicado, né? A gente recebe sim, dois, um, dois. E aí, como que você isso, faz? Você tem entregado os dois? isso, vou mostrar lá na frente, mas é isso Ah, aí mesmo. perfeito. O que que a gente faz Hum, no A6? A gente faz as trocas a cada 4 dias na fase perfeito. ortopédica. Mas, na verdade, como o alinhador ele é o mesmo, né? São É o dois duplicado. número um, dois número 2, dois número 3. Na verdade, o paciente está trocando, está avançando, né? Está fazendo a troca de aparelho efetivamente uma vez por semana. Embora ele Uhum, troque por um aparelho exatamente igual, né? A cada 4 dias, 3 ou 4 per- dias ele vai trocar. perfeito. Eu vou Doutor mostrar ele Celso, na frente, isso aí, vou explicar melhor ali na tá frente. bom. Doutor Celso Garcia, aqui também nosso parceiro. Boa noite, doutor. Tem uma pergunta. A posição dos blocos, professor, nesse caso, colocados na região dos molares, quando o senhor coloca mais anterior? Ah, Celso, boa pergunta. Posso te responder daqui a pouco, Celso? Pode ser. Já vou responder também. Então, só salientando que esse caso teve ausência de IPR, né? Isso é importante para a gente compreender o final. Está aqui o paciente usando os propulsores e, novamente, sempre salientando o controle constante, né, da relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Paciente aos 11 meses de tratamento, nós temos uma situação de superclasse 1 de molares e os caninos ainda não estão naquela relação ideal de classe 1 de caninos. Mas aí nós já partimos para a fase ortodôntica, onde nós temos essa situação, onde nós utilizamos agora elásticos de classe 2 e distalizamos o canino somente após a retração dos pré-molares, isso nos dá uma previsibilidade melhor. Então, foram mais 33 estágios na fase ortodôntica. Está aqui uma fotografia dele com 16 meses de tratamento, sem IPR, e aos 27 meses de tratamento, caso concluído. Caso concluído com um sorriso muito interessante, né? Uma exposição de incisivos super adequada, uma pequena exposição de gengiva, que é bem-vinda para um paciente dessa faixa etária, um paciente super jovem, né? Acho aí de 14 anos. A oclusão dele ficou muito bem intercuspidada, né? Com uma boa intercuspidação posterior, utilizando uma placa de contenção wraparound para permitir o estabelecimento do melhor contato oclusal e melhorar ainda mais a intercuspidação no pós-tratamento. Nos primeiros 6 meses pós-tratamento é importante permitir o maior contato oclusal possível. E a radiografia panorâmica, bom paralelismo radicular, sisos a serem extraídos, que não vão ter chance mesmo, e a radiografia de perfil do paciente, mostrando o melhor posicionamento do incisivo superior e, e a sobreposição. Então, nós tivemos um efeito na mandíbula muito interessante. É claro que a gente não tem como separar esse efeito na mandíbula do tratamento do crescimento, né? Mas é uma resposta ao tratamento que pareceu muito interessante.
E o que é muito interessante no tratamento com os alinhadores, com propulsores, é o controle da posição do incisivo inferior, como a gente vê na sobreposição parcial de mandíbula, né? Na verdade, houve uma pequena recolocação, inclusive, do incisivo inferior, em virtude dos espaços que esse menino tinha ao início do tratamento. Ele tinha diastemas, né, na arcada inferior que acabaram resultando nessa pequena recolocação do incisivo inferior. E no incisivo superior houve uma melhora, né, no torque, né, naquela retroinclinação, agora o incisivo bem melhor posicionado e uma pequena distalização no molar superior. Os estudos mostram assim que a grande diferença entre os propulsores mandibulares e, por exemplo, a utilização de um aparelho astral é exatamente o efeito na maxila, né? Nós temos efeitos muito menores na maxila que seriam deletérios para um paciente como esse, né? A gente tem uma recolocação, uma distalização de molares nesse paciente com retração de incisivo superior, teria efeitos negativos no perfil desse paciente. Por isso, a indicação do propulsor muito melhor do que esse tipo de outro tipo de terapia. E aqui só para mostrar que a distância bicanina e bimolar foi mantida no tratamento, né? As medidas inicial e final coincidem, ou seja, não houve nenhum tipo de expansão, o paciente que não necessitava, ele tinha um formato de arcada excelente no início do tratamento, então não tem por que expandir aleatoriamente essas arcadas. Está aqui o nosso paciente 3 anos depois, utilizando, ah, como eu falei, né, um wraparound, né, uma contenção que não tem interferências na oclusal, e a barra fixa inferior, mantendo seu sorriso muito bonito e a intercuspidação dos dentes, mostrando a estabilidade total dos resultados obtidos 3 anos após esse tratamento. Só para a gente ter um efeito de comparação, esse é um caso, vou passar bem rapidinho, só para a gente ter uma noção. O caso que foi tratado com Bionator de Balters mais aparelho fixo, paciente classe 2, uma deficiência mandibular um pouco maior, né, mais considerável. Claro que ele tem uma projeção dos incisivos superiores também, e tem uma retroinclinação dos incisivos inferiores, que é o caso típico de indicação para o Bionato de Balters, que a gente já utilizou em outros tempos, né? A gente não utiliza mais, mas tem uma deficiência anteroposterior de mandíbula importante. Aqui ele ao final do tratamento, ficou perfil bem bonito, sorriso também, a oclusão dele bem interessante, tudo muito bem. Só queria mostrar, chamar atenção para isso aí, ó, o incisivo inferior. O que acontece com os propulsores mandibulares? Todos os propulsores mandibulares projetavam incisivos inferiores, exceto os propulsores coalinhadores. Qualquer outro tipo de propulsor mandibular, seja Herbst, seja Balter, seja Jasper, qualquer um deles tem esse efeito negativo. Negativo pode ser positivo também, né? Mas eventualmente é um efeito indesejado, como esse caso aqui, ele tinha o incisivo reto inclinado, e observem a projeção que esse incisivo sofreu, né? Estava reto inclinado, estava 88, mas acabou com 98, uma projeção de 10 graus, que é uma projeção bem considerável. Então, nem em todos os casos a gente pode admitir essa projeção. E os alinhadores nos dão essa condição de controlar muito bem a posição do incisivo. E é o que a literatura tem falado, né? A gente vê esse artigo aqui de 2023, comparando os alinhadores com o aparelho de Herbst, né? E mostra que ambos os aparelhos foram efetivos em reduzir o overjet e o overbite e alcançar a relação de molares classe 1 em tempos similares de tratamento.
Porém, o Herbst falhou no controle da proclinação dos incisivos inferiores. Os alinhadores obtiveram melhor controle vertical e de inclinação do incisivo inferiores sem redução interproximal. Porque a redução interproximal poderia justificar um controle da inclinação dos incisivos, né? A gente projeta o incisivo, mas faz depois um strip, né, um IPR e recoloca os incisivos de volta. Mas não é o caso. Todos os casos aqui que eu mostrar, a gente não, raramente a gente faz IPR em crianças, muito raro. Esse outro estudo de 22 né, mostrou que o ângulo ímpar não apresentou alteração significativa, o que indica um excelente controle da inclinação dos incisivos inferiores. Mais um trabalho de 2021 mostrando a efetividade dos propulsores mandibulares na correção das maloclusões de classe 2, devido à retrusão mandibular. Os resultados mostraram aumento do ângulo SNB com um bom controle da posição dos incisivos. Então, uma resposta esqueletal com um bom controle dos incisivos no sentido anterior-posterior e vertical. Esse outro artigo aqui nos dá por isso que a gente fala que o ideal, ali lá no começo que eu falei, das indicações dos propulsores, esse artigo nos mostra que, quando usado no período pré-pubertal, o propulsor mandibular teve efeitos principalmente dentoalveolares. E claro que esse estudo deles é um estudo de curto período de tempo. Talvez num período de tempo mais longo nós possamos ter diferenças, resultados diferentes. E quando usado no período pubertal, como é o que a gente está fazendo, teve efeitos principalmente dento-esqueletais, né? E, novamente, o estudo deles é de um período de tempo curto. Então, nos interessa, obviamente, os efeitos esqueletais, porque nós estamos tratando de deficiência anteroposterior de mandíbula, né? Claro que na verdade, nós temos aí os propulsores mandibulares condenadores por nem 10 anos, né, ou 10 anos, ou coisa parecida, e é um tempo extremamente curto quando a gente está falando de ciência, né? A gente demora muito para ter resultados estatisticamente significativos e que sejam baseados em evidência científica. A evidência científica para esse, principalmente para os propulsores mandibulares, né? Os alinhadores são relativamente novos e o propulsor mandibular é o que há de mais novo, talvez, dos alinhadores. A evidência científica é muito baixa ainda, né? Então a gente tem que extrapolar muitas vezes e aferir resultados de outro tipo de terapias para ver o que nós vamos obter a longo prazo. Então, em relação a aparelhos removíveis, nesse mesmo trabalho, é possível observar um crescimento adicional da mandíbula, um padrão adicional de crescimento anual semelhante ao descrito anteriormente com os aparelhos Twinblock, que foi exatamente onde o A6 da Angel se inspirou, né? Então, é lógico a gente se basear nessa evidência científica para extrapolar isso para os alinhadores da Angel para o A6, né? E eles são efetivos no tratamento de pacientes classe 2 em crescimento, com diferentes resultados dependendo do estágio do crescimento, como a gente falou anteriormente. Então, vamos ver esse pacientezinho aqui, e aqui eu vejo assim uma indicação muito grande, né? Muito, na verdade, praticamente a única indicação que a gente tem para oferecer para um paciente desse aqui, que é praticamente um micrognata, né? Um paciente que quase está indo para a cirurgia criança ainda, se tivesse um comprometimento respiratório esse paciente,
ele provavelmente teria que fazer uma cirurgia ortognática ainda muito jovem, né, muito criança, para depois fazer uma segunda cirurgia ortognática mais adiante, né, quando o comprometimento respiratório é muito relevante, não tem jeito, né, tem que fazer o avanço mandibular, mesmo numa criança pequena. Um paciente micrognata com uma mordida em brode, vejam que não tem nem os primeiros molares, nem os incisivos permanentes erupcionaram, somente dois centrais inferiores. E nós iniciamos, em função dessa mordidinha em brode que ele tem, como a gente vê no modelo digital, inicialmente o traçado ali, vocês vejam o incisivo ainda não erupcionado, e os molarzinhos traçados foram os molares descidos ainda. Então, essa confusão dos dentes. Obviamente, esse paciente está longe ainda do surto de crescimento da puberdade, mas nós colocamos um aparelho expansor inferior para resolver aquela mordida em brode e depois aguardamos a erupção dos primeiros molares e incisivos permanentes. E aí está ele com quase 8 anos, 7 anos e 9 meses. Os incisivos erupcionaram, os molares também. E aí nós vamos entrar com o propulsor mandibular, com ausência de IPR, aquele 1 ano depois. Então nós temos essa característica de poder alinhar os dentes, dar uma condição mais adequada até de periodontal para o paciente, ao mesmo tempo que a gente está fazendo o avanço mandibular. E o paciente agora com 2 anos depois, segue usando o propulsor mandibular. E qual é a grande vantagem que a gente tem nesses propulsores? A gente não tem esse efeito colateral indesejável, que é a projeção de incisivos. Então, de forma alguma, a gente poderia usar qualquer outro tipo de propulsor mandibular que não seja com os alinhadores por um período tão longo quanto esse menino está usando. 2 anos utilizando o propulsor mandibular. Mas nós temos bom controle da posição dos incisivos, ou seja, os efeitos colaterais são muito bem controlados. Então, nós conseguimos dar uma qualidade de vida para esse menino, né? Melhorando, inclusive, a função e a estética. O menino já super satisfeito com os resultados, melhorando a sua qualidade de vida. É óbvio que ele continua um micrognato, e não quer dizer, e isso é importante, que esse paciente especificamente aqui não vá ter que se submeter a uma cirurgia ortognática quando terminar o crescimento. Mas, pelo menos, nós demos uma qualidade de vida e uma condição para essa dentição dele muito mais adequada, aguardando o final do crescimento. Então, essa é outra grande vantagem que eu tenho visto com os alinhadores com propulsores. Nós podemos utilizar por longos períodos de tempo esses propulsores e os resultados esqueléticos desse uso prolongado, né, por longos períodos dos propulsores com alinhadores é absolutamente desconhecido. Não existe nenhum trabalho que mostre isso ainda. Então, nós não sabemos, comparando isso com o grupo controle, o quanto a gente está realmente ganhando esqueleticamente falando. Então, para esses pacientes micrognatas, são alguma coisa que ainda está por ser confirmada. Claro que a gente está, que eu tenho uma evidência clínica, que estou mostrando para vocês, mas isso do ponto de vista de base científica, de evidência científica, ainda está, na minha opinião, está longe ainda de ser uma certeza absoluta. Mas, na verdade, é, é praticamente a única coisa que a gente pode fazer para esses pacientes micrognatas tão jovens assim. Porque qualquer outro propulsor mandibular teria efeitos indesejados muito importantes que a gente não poderia prolongar o uso
tanto assim, né? Então, aqui o resultado que nós vemos aí desse paciente, aos 5 anos, na verdade, ele só usou uma placa expansora inferior, começou efetivamente aos 7 anos, mas são 2 anos de uso constante de propulsor. Tá? E aqui a gente vê mais uma vez a condição, claro que os molares, nós estamos falando de molares descidos no branco e molares permanentes no azul, por isso que tem essa diferença de posição enorme. Mas é importante a gente ver o controle da posição dos incisivos sobre suas bases ósseas. Isso é extremamente importante para pacientes que a gente vai usar por tanto tempo assim os propulsores. Então vamos ver um pouquinho de intercorrência com os propulsores mandibulares, dos alinhadores. Eu não esqueci do Celso aí, viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá esperando Controle, aqui. é, voltamos ao controle constante de relação cêntrica com máxima intercuspidação habitual. Então, vamos ver esse nosso pacientezinho aqui. A classe 2 completa, um overjet acentuado. Então, um paciente que não tem necessidade numa fase pré-ortopédica, já entra direto no propulsor. 34 estágios, trocas semanais na fase ortopédica, a gente preconiza. Está aqui o nosso amigo durante o tratamento, mais 34. Opa, esse é o mesmo, perdão. Então está aqui ele ao final dessa fase. Aparentemente os molares estão em superclasse 1, né? O canino está numa relação bastante adequada. Então vamos para a fase ortodôntica. Intercuspidação, correção final dos giros, etc e tal. Ok. Aí instalamos esses alinhadores e o paciente volta, principalmente aqui do lado esquerdo, né, que nós estamos vendo. Ué, o paciente tem o molar lá do lado direito, tá em topo, e do lado esquerdo também está em topo. E o overjetzinho ali está aumentado. O que aconteceu nesse caso? E o modelo nos mostra exatamente isso. Molares em topo, caninos em topo. E esse menino me passou rasteira, né? Conferindo a relação cêntrica em relação a MH, eu passei para a fase ortodôntica e o paciente estava numa posição de duodite, né? Ele aprendeu a morder e eu não consegui levar ele na relação cêntrica e segui adiante, inclusive no escaneamento que foi feito, ó, ele aparece lá com superclasse 1 de molares e tal, sem necessidade de correção. Por isso que é importante, por isso que eu chamo tanto atenção aqui para essa questão. Controlar sempre que os pacientes desenvolvem esse dual bite aí quando utilizam os propulsores mandibulares, né? Então é importante a gente conduzir esse paciente em relação cêntrica para ter certeza dessa relação anterior-posterior estar corrigida, antes de passar para a fase ortodôntica. Uma outra situação que ocorre, esse paciente, uma deficiência mandibular também, em classe 2, sobremordida acentuada, paciente jovem, uma deficiência mandibular mais importante, mais relevante. Ainda vai iniciar o surto de crescimento. Entramos com o avanço mandibular e essas asas do sistema Invisalign, isso é algo que ocorre com muita frequência. O paciente começa a morder em cima da asa, né? Em vez de manter a mandíbula numa posição protraída, ele acaba mantendo a mandíbula numa posição não tão protraída e acaba mastigando uma dessas asas, né? E no caso aqui desse menino, ele estava mastigando, mordendo a asa do lado esquerdo, né? E aí o que acontece?
É isso aí, ó. Ele vai, ausente de piar, ele mordendo a asa do lado esquerdo, mordendo essa asa do lado esquerdo. E o que ocorre quando morde essa asa, normalmente é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Morde a asa e isso cria um torque, principalmente no molar superior, super efetivo. Um torque vestibular de coroa extremamente efetivo. E isso pode criar uma mordida em brode assim rapidamente, Hum. né? Então, Doutora Wanda até comentou aqui dessa questão do torque vestibular de coroa isso acontecer. aí ocorre assim e é repentino, né? Não tem essa fotografia que a gente está vendo aqui, ó, esse paciente, perdão, essa fotografia que nós vamos ver aqui, isso aqui ocorreu em um mês, porque mesmo eu controlo os pacientes mensalmente, né? Eu controlo os pacientes mensalmente, e isso aqui ocorreu de um mês para o outro. Em 30 dias ocorreu isso aí, o paciente mordendo aquela asa. Claro, o que que a gente faz nesse caso? Se não virou uma mordida em brode, não cruzou completamente, a gente recorta os alinhadores, deixa no estilo baby aligners, né, de canino a canino, para ajudar a manter a mordida mais aberta na região posterior, e isso vai recidivar, né? Então a gente não faz nada, na verdade, deixa recidivar para a mordida posterior voltar ao normal. Corta os alinhadores, deixa baby aligner superior e inferior, e o paciente fica usando, volta em um mês, a gente vê se aquilo ali já recidivou. Se já recidivou, se já voltou ao normal, a gente retoma o tratamento. Se não recidivou ainda, a gente mantém os baby aligners mais um mês, até que a gente tenha a, aquela condição mais adequada do, do, da mordida nesse, nesse lado aí, no caso, que foi unilateral desse paciente. E, doutor, tem uma pergunta do doutor Marcelo. Professor, Claro, qual a chance de estar fazendo uma mordida funcional com o A6 e na intercuspidação o alinhador ter funcionado como uma placa e a mandíbula ter avançado em RC? pode repetir de novo a pergunta, Leta, por gentileza, que eu me Qual a perdi. chance de estar fazendo uma mordida funcional com o A6 e na intercuspidação o alinhador ter funcionado como uma placa e a mandíbula ter avançado em RC? Funcionado como uma placa? Isso. Eu não entendi a pergunta. Vamos ver Desculpa. se ele refaz aqui pra gente, que eu também não entendi muito bem, doutor Marcelo. Vamos ver se ele manda aqui pra gente. Claro. Aí tocando, depois eu falo aqui de novo. Eu vou continuando aqui. Tá. Em relação a essa questão das asas de morder, isso, isso não ocorre com o A6. O que acontece aqui? O A6, eles mordem, em cima mordem, e amassam os blocos oclusais. Mas o efeito desse amassar os blocos, ele é um efeito intrusivo, simplesmente. Não tem esse efeito colateral de torque vestibular, de coroa, que ocorre quando mordem as asas do outro design de aparelho, né? E isso é bem mais interessante, na minha opinião, né? Essa mordida em cima dos blocos, que eles realmente mordem, eles amassam, e por isso que a gente troca mais seguidamente esses aparelhos. Mas a posição é essa aqui, ó. Então, o efeito deletério de amassar esses blocos é realmente mínimo, né? E respondendo agora ao Celso, tá aqui, Celso, não esqueci, ó. Nós temos duas condições, ó. A gente coloca os blocos numa região mais anterior, um caso de sobremordida acentuada, e numa região mais posterior, num caso de mordida aberta, por exemplo. Então, o efeito intrusivo desses blocos na região mais posterior vai proporcionar um aumento da sobremordida. E quando a gente tem os blocos colocados numa região mais anterior,
nós vamos ter um efeito mais intrusivo na região anterior, diminuindo a sobremordida. Então, a gente pode orientar conforme o caso que a gente está tratando para deslocar os blocos mais para anterior ou mais para posterior. E é isso que estamos vendo aqui, ó. Os blocos na região posterior têm um potencial intrusivo na região posterior mais interessante, e com isso nós temos uma tendência a fechar a mordida. E como a gente já tinha comentado, né, o A6 ele vem em pares, ou seja, os alinhadores número um vem em dois pares de alinhadores. O número 2 vem em pares, o 3 vem em pares, o 4 e assim por diante. Então, em função do paciente eventualmente morder os blocos, e aí o avanço mandibular perdeu ou diminuiu a sua função, a gente solicita que o paciente, eu pelo menos faço dessa forma, eu entrego os dois pares de alinhadores para o paciente e solicito que ele troque a 3 a 4 dias os alinhadores. Ou seja, na verdade, a troca efetivamente é de 7 dias, porque ele passa do um para o 2 após 7 dias. Mas troca do um, a gente, aqui na clínica, por uma questão de organização, nós estamos chamando de um A e um B. Então, o paciente vai trocar o alinhador um pelo um b daqui 3 dias. E dali 4 dias ele coloca o 2A. E dali mais 4 dias ele coloca o 2B. E assim por diante. Então eles estão trocando os alinhadores a cada 3 ou 4 dias. Isso aí nos ajuda nessa questão do paciente que eventualmente morde os blocos ali, amassa os blocos. Então, vamos ver um exemplo clínico, esse pacientezinho aqui, uma deficiência mandibular leve, tem um perfilzinho adequado, né? Mas ele é um classe 2, tem um overjet razoável, nós não queremos retrair esses dentes superiores dele. Aqui ele já aparece, na fotografia oclusal já aparece com os attachments, e o tratamento dele, então, direto os alinhadores, sem fase pré-ortopédica, direto à fase ortopédica, onde nós colocamos os blocos numa região mais anterior, em função de que ele tinha uma sobremordida um pouco exagerada, né? Leve, não era uma sobremordida normal, sobremordida de mais de 50%, 60% talvez, ou 70%. Então colocamos os blocos numa região mais anterior e o paciente utilizando, trocando aí cada 7 dias, né? Trocando os alinhadores cada 3 dias, na verdade, alinhador A e B, 25 estágios de avanço mandibular, que seriam 25 semanas. Estaria ele utilizando os blocos, o A6, e 6 meses de tratamento, né? Ao final daquela, praticamente final dessa primeira fase, nós temos uma relação, né? Em primeiro lugar, já uma melhora no perfil, que a gente já pode observar, e uma melhora na relação anterior-posterior bem interessante também. E a gente observa que a mordida, a sobremordida já diminuiu significativamente. A melhora no perfil, a gente observa em 6 meses, que foi exatamente aquela fase. E aí prosseguimos com os blocos, e aí aos 9 meses a sobremordida diminuiu, nós temos quase que uma mordida aberta, né, na região anterior, de tão eficientes que foram os blocos. Normalmente, quando a gente está utilizando a outra configuração com asas, a tendência é ter uma mordida aberta na região posterior em quase todos os casos. Então, aqui nós temos um diferencial interessante.
Nós conseguimos ter uma mordida, uma diminuição da sobremordida nesse caso. E aí nós invertemos, né? Aí paramos, reescaneamos o nosso paciente e aí deslocamos os blocos para uma região mais posterior. E aí colocamos os blocos na região de molares. E aí nós esperamos e obtivemos, né, uma relação de superclasse 1 de molares e já com um aumento da sobremordida, né? Então nós diminuímos, né, a sobremordida e diminuímos demais, e aí nós colocamos os blocos mais numa região posterior e continuamos o tratamento obtendo uma relação agora de superclasse 1 e uma relação de classe 1 dos molares com uma sobremordida um pouco maior já após esses 3 meses utilizando os blocos na região posterior. Então, a diferença de uma fase, né, do primeiro planejamento digital, com os blocos na região mais anterior e depois com os blocos na região mais posterior. E aí volto a enfatizar essa questão do posicionamento dos blocos como importante, dependendo do padrão dessa mandíbula que a gente está lidando, o paciente mais vertical, com tendência à mordida aberta, nós vamos sempre utilizar os blocos numa região mais posterior. Paciente com sobremordida exagerada, um padrão mais braque, né? Nós vamos jogar esses blocos numa região anterior para diminuir a sobremordida. E a outra vantagem que a gente tem com esses blocos na região anterior é que nós diminuímos significativamente a necessidade da fase pré-ortopédica. Porque se a gente tem uma sobremordida muito exagerada, como naquele primeiro paciente que eu mostrei lá, a gente poderia já jogar esses blocos na região anterior e já, ao mesmo tempo, fazer a intrusão e o avanço, né? Não há necessidade dessa fase pré-ortopédica, pelo menos uma fase pré-ortopédica tão longa quanto quando a gente utiliza as asas. Deixa eu voltar aqui. Respondi a pergunta, doutor Celso? Ah, com certeza. Ah, que bom. E temos algumas perguntas aqui, ó. O do Marcelo, vamos ver se a gente consegue agora. Ele falou sobre a perda do avanço, o ganho, né, dento-alveolar ou esquelético, uma vez que não deu tempo da remodelação dento-alveolar se consolidar. Sim, quando a gente não tem o ganho esquelético, aí a fase ortodôntica, ela vai nos proporcionar esse tempo de estabilização do avanço, do ganho dento-alveolar, né? Não sei se é nesse sentido a pergunta. Uhum. É, acho que sim, vamos ver. E aí a doutora Lida também tá falando que chegou atrasada, mas fica tranquila que depois a aula fica gravada no Art Education, depois eu vou mostrar para vocês. A doutora Marina tá falando que tem 4 pacientes já com a 6 e ela está adorando, os pacientes não têm reclamações. E doutora Jandira, pode por favor explicar novamente as trocas de um A, um B? São alinhadores iguais? Vou voltar então, vamos explicar. Ah, eu até, agora que ela surgiu essa pergunta, eu vou aproveitar aqui, ó, e sugerir uma coisa aqui, já que nós estamos falando. É, que eu esqueci, acabei esquecendo de botar na aula, eu ia colocar, até tinha falado com o Casa a respeito disso. Eu achei extremamente interessante, nesses casos do A6, fazer um recorte alto na região posterior dos alinhadores. Isso, os pacientes relataram assim, a melhor adaptação do alinhador com recorte alto na região posterior inclusive, eles acharam mais confortável.
Ah, os alinhadores com A6 com recorte alto. perfeito. Não sei se o E pessoal no, está uhum, familiarizado já com o recorte alto. isso, no Kid a gente já consegue pedir o recorte alto. Exatamente. Então faz o recorte alto. Recomendo, eu recomendaria em todos os casos de A6 fazer o recorte alto na região posterior. Achei super adequado. Deixa eu voltar. É esse aqui, ó. Perfeito. Isso. Onde está marcado um ali, eles vêm exatamente assim, ó. Vem dois pacotinhos de alinhadores número um, dois pacotinhos de alinhadores número dois de número 3, dois de número 4. Eles são exatamente iguais. Inclusive, não tem nenhuma diferença neles. Eu posso pegar o da esquerda ou o da direita, que eles são exatamente iguais. Eu entrego qualquer um deles para o paciente. O objetivo, na minha opinião, pelo menos que a gente soube da Angel aí, é que existe o risco, e realmente ocorre com uma relativamente frequente, o paciente morder em cima dos blocos. E aí ele danifica o alinhador, né? E por isso, uma necessidade maior, mais frequente de troca desses alinhadores. Acho que o objetivo inicial da Angel era, em caso do paciente amassar o alinhador, a gente daria Uhum, o substituto, né? Mas eu perfeito. realmente acho que o paciente amassa com frequência, então eu já dou logo todos, e em vez de trocar uma vez por semana, eles trocam de 3 em 3 dias. Então, se amassou ou não amassou, ele está colocando um alinhador novo, que, no Perfeito. entanto, ele não move os dentes, né? Porque ele é exatamente igual ao anterior. Sim. E aí, a doutora Leida tem outra pergunta também. Ela chegou atrasada, aí ela quer saber. Fiquei pensando no avanços posteriores precisam extruir, mas os molares com o bloco intruem. No caso, para mordida aberta, daí ok. Mas no posterior, com o avanço, a gente precisa que os molares extruem. Aí ela quer saber se faz em duas etapas, depois dessa extrusão. Aí o que a gente vai fazer é exatamente aquilo, né? Se precisa extrusão dos molares, nós vamos jogar os blocos para frente. Essa é a diferença, né? Uhum, Blocos mais para anterior e mais para posterior. Isso a gente consegue no planejamento virtual já solicitar. Olha, eu quero os blocos o mais anterior possível, como eu fiz nesse uhum, caso. Inicialmente comecei com os blocos de uma região mais anterior e depois mudei os blocos para uma região mais posterior, e pode ser exatamente o contrário disso, ao né? contrário. Pode ser o contrário também. Perfeito, perfeito. Acho que até Acho que respondeu essa flexibilidade que a gente tem de posicionar os blocos é super interessante. sim. E já Isso, respondeu até isso a pergunta dos essa é uma coisa céus. muito, muito importante, eu diria. Uhum. É a gente escolher, né, qual região que a gente prefere. É que o Dr. Celso tinha perguntado como que você pede ao técnico, então é dessa maneira mesmo, pedir Exatamente, exatamente. Uhum, Normalmente, é claro que para o técnico, como é que a gente pede? Por favor, colocar os blocos o mais distal possível, né? E aí uhum, vai ser mais ou menos nesse que a gente está vendo à esquerda, ou o mais uhum, anterior possível, ou colocar os blocos numa região intermediária também, né? Não sei se isso, na verdade, eu nunca pedi, mas eu imagino que seja possível também. perfeito. E a doutora Mônica tem uma pergunta. É possível utilizar o avanço num paciente de 15 anos com a genesia de dois incisivos inferiores? Aí nós entramos numa situação onde o, o crescimento já não nos ajuda, né? Então, a Uhum, resposta esqueletal que nós vamos ter no paciente de 15 anos vai ser muito pequena. Então, na verdade, não existe indicação para a colocação de propulsores mandibulares no paciente assim, em final de crescimento, né? A menos que o paciente ainda tenha um bom potencial de crescimento. A indicação clara dos propulsores, sejam eles com alinhadores ou qualquer um, é pacientes com excelente potencial de crescimento. perfeito. Acabamos as perguntas aqui por enquanto. Então, vamos em frente. Eu acho que essa questão dos blocos aí ficou bem clara, né?
Sim, ajudou bastante. É, Bom, então a doutora Leda fez outra perguntinha aqui, ó. E o paciente, já que tem o bloco, a boca fica bem mais aberta ou não? E o paciente se sente mais confortável mesmo assim, comparado com os wings ou com o ortopédico funcional? eu diria assim que comparado com os pacientes são bem tranquilos. Quando o bloco é colocado na região mais posterior, eles têm um pouco mais de dificuldade para se adaptar no início, porque a boca fica um pouco aberta, um pouco entreaberta. Mas no início é mais o bloco colocado na região mais anterior é mais fácil. Mas comparado com os, 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 os aparelhos tradicionais, certamente os alinhadores os pacientes preferem muito mais, são muito mais confortáveis do que os propulsores mandibulares tradicionais, sejam eles fixos ou removíveis, né? Os pacientes têm muita dificuldade para se adaptar a um twin block, a um Bionato, ou mesmo herpes, né? Eles são muito mais confortáveis, né? Perfeito, pode tocar, doutor. Vamos lá, então. Obrigada. Então, esse artigo aqui de 2022, eles mostraram que o avanço mandibular levou 9 meses para corrigir 1,5 mm de overjet. Mais uma vez, observaram que a inclinação dos incisivos inferiores foi mantida durante a correção da classe 2 e que ocorreram pequenas alterações esqueletais em favor da correção de classe 2. Outro artigo, esse aqui é de, não me lembro qual é a data desse artigo aqui agora, 2025 agora, que as alterações esqueletais foram limitadas à mandíbula e de pequena magnitude, exclusivamente pelo aumento do ângulo SNB. De qualquer forma, sendo de pequena magnitude, é uma notícia excelente, né? Porque nós temos um efeito no SNB, que alguns artigos já têm mostrado, né? E não foram observadas alterações no sentido vertical, que também é uma notícia bem interessante. Que mais um caso que está em finalização, paciente com 10 anos e aos 12 e praticamente quase 13 anos mostrando a evolução do perfil utilizando aí o propulsor mandibular com alinhador. Tá? Então nós temos assim efeitos bem interessantes e a grande vantagem desse tratamento é que a gente não vê alterações deletérias no lábio superior, por exemplo. Então, o nosso ângulo nasolabial está preservado. Tá? Tem um ângulo nasolabial muito bonito desde os 10 anos e o tratamento não afetou de maneira alguma esse ângulo nasolabial, mostrando o mínimo efeito sobre essa maxila com os propulsores, né? E o perfil dela já muito interessante, está em fase de finalização, a fase de propulsão se encerrou ali nos 12 anos e 4 meses, e agora está em fase de finalização, concluindo o caso aos 13 anos deverá estar bem concluída esse caso aí. Em relação à estabilidade dos tratamentos, como eu falei, nós estamos ainda engatinhando nos tratamentos com alinhadores. É claro que a gente extrapola conclusões, né, dos tratamentos, seja com aparelhos fixos ou removíveis e tal, em relação à estabilidade. Se eu projeto, por exemplo, se eu projeto incisivo superior, a gente sabe que a literatura nos fala da estabilidade desse tratamento, né? O que a gente pode comparar é com aparelhos que têm muitos anos, né? Tipo o herpes, aparelho que tem, sei lá, 50, 100 anos, tem muitos anos no aparelho de herpes, né? E eles mostram que o aparelho de herpes melhorou o perfil facial, isso é um trabalho muito antigo, né? Trabalho de 30 anos. Perfil facial tanto em tecidos duros como moles, né? Devido às mudanças do crescimento pós-tratamento, as alterações são variáveis e imprevisíveis a longo prazo.
Né? Então, os propulsores mandibulares, de uma maneira geral, nós temos ainda essas respostas não estão 100% claras, não existe uma evidência científica clara a respeito desses propulsores mandibulares. Mas a gente pode extrapolar para os resultados que a gente já tem com outros tipos de propulsores mandibulares tradicionais que a gente já usa há muitos anos. E concluindo, então, né, o tratamento da deficiência mandibular em pacientes em crescimento com propulsores mandibulares, com os alinhadores, nós observamos melhora do perfil facial, uma melhora muito interessante, resolução das classe 2, bom controle vertical e anterior-posterior da posição dos incisivos inferiores, temos uma boa adesão e colaboração dos pacientes, e a estabilidade disso a longo prazo ainda está para ser respondida. Embora eu tenha mostrado, claro, eu mostrei apenas um caso, com 3 anos pós-tratamento, que está 100% estável, mas isso não é uma evidência científica de peso, é apenas um caso clínico. Né? A gente tem vários casos tratados com propulsores mandibulares, mas com controle de longo prazo, evidentemente, nós não temos, nós temos muito pouco, né? Até porque essa é uma opção de tratamento bastante recente, né? 10 anos em ciência é praticamente nada, né? É algo bem recente mesmo. De qualquer forma, na nossa clínica aqui, é o tratamento que nós, de primeira escolha, né? Pacientes com deficiência mandibular, pacientes em crescimento com deficiência mandibular, nossa primeira escolha, sem dúvida nenhuma, são os propulsores mandibulares colinhadores, né? É o tratamento de primeira escolha. É o tratamento padrão ouro aqui para os nossos pacientes, com essas condições, são os propulsores mandibulares colinhadores. E se tiverem alguma pergunta a mais, a nossa conversa de hoje, já passei um pouquinho do horário já, né? Mas enfim, Imagina, foi ótimo, pessoal. Tá super aqui elogiando. E aí a doutora Leda tá fazendo mais uma perguntinha. vamos lá. Comparando, né, o Wings com o bloco, fica mais confortável para falar, para os pacientes, para falarem. Qual seria mais confortável? O que que você achou? Olha, eu não observei nenhuma diferença, assim, os pacientes não me relataram, assim, nenhum tipo de diferença, assim. Na verdade, nenhum deles, nenhum paciente, assim, teve queixa, assim, em relação à fala Uhum, com ambos, né? Não tive esse tipo de reclamação, assim, não consegue falar com wings ou com blocos, enfim, não, nenhum paciente. A criança se adapta muito fácil às coisas, né? sim, mais fácil. É, Perfeito. Se ninguém tiver mais nenhuma perguntinha aqui, fiquem à vontade. Eu estamos aí. vou. Isso. E eu vou pedir, por enquanto, licença, aqui, ó, contato do doutor também, para mostrar o nosso site. O pessoal aqui comentou que chegou atrasado, né? Lá no nosso site, o Horta Education. Acredito que até sexta-feira a gente já tenha colocado ele lá. Então fica salvo todos os anteriores. Vocês podem, assistir depois clicando lá no site. Posso Legal, compartilhar, legal. doutor? Pode, Quer, claro. quer finalizar? Não, é só agradecer aí a presença de todos aí, o convite, o gentil convite aí da Adtech aí. Sempre um Perfeito. prazer estar junto com o pessoal aí. E no futuro teremos aí mais casuística aí para mostrar casos finalizados, assim, controles de mais longo prazo, etc e tal. Isso aí tá realmente um assunto que entusiasmou bastante, assim, os propulsores mandibulares coordenadores. Aí foi um assunto que realmente nos trouxe uma novidade muito, muito interessante, assim, muito promissora para uma ferramenta muito promissora para a ortodontia. Ah, perfeito, obrigada. Então, estou Fica o compartilhando meu aqui. contato aí, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, depois pode me enviar aí Perfeito. tranquilamente. Então,
Perfeito. Então, esse é o site. Aqui vocês vão achar todos os nossos web hours, né? A gente tem as aulas semanais também, vocês fiquem à vontade, é só se inscrever também pelo site. Vocês recebem o link pelo e-mail. Temos um evento já marcado aí para o ano que vem. O Dr. Carlos foi desse ano, né? Foi lá em Ibiúna. E o Ibiúna, próximo, sim, muito muito bom bom, evento lá. muita troca. E esse ano que vem, né? A gente espera que seja ainda melhor. E 13 a 15 de maio. Então, também lá no site Horta Education vocês têm maiores informações. É só se inscrever que a gente entre em contato também, tá? Fala aqui que semanalmente estamos aqui, sempre com um convidado aí especial, temas diversos. Hoje foi um tema inédito aqui pra gente. Queria agradecer novamente, doutor, por ter trazido esse tema. O pessoal gostou bastante. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Só agradecendo, elogiando aí, ó, também os contatos do doutor Carlos. Muito aprendizado, doutora Maria Regina, doutora Márcia, ótima aula, parabéns e obrigada. Doutora Leda, doutora Carminha, obrigada. Obrigada novamente, doutor. Foi um Eu prazer. que Espero que agradeço você aí, volte obrigado pela muito em atenção breve. aí. Estamos aí. Qualquer coisa, estou à disposição aí sempre. Se quiserem mandar no particular aí também não tem problema. Estou à disposição. Perfeito. É um Obrigada, assunto que me gente. entusiasma bastante. Com certeza. Você pediu esse tema, né? Foi muito bom. Com certeza. Isso. Gente, obrigada. Boa noite. Foi um prazer. Até semana que vem. Prazer foi meu aí. Obrigado, boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.